E nós estamos aqui hoje com ela, nada mais, nada menos do que a Rafaela Castro. Pra saber tudo, né, Rafa? Sobre hoje a terceira eu revelo temporada. Tudo, gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter vindo aqui. Um prazer estar aqui. Eu fico sempre acompanhando o podcast. Eu falo assim, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou lá revelar para o nosso público o que vai acontecer na série. Que bom que deu certo. Eu tô feliz de estar aqui. Para fazer um compilado, né? Na primeira temporada a gente viu, né, a corrupção dos filhos de Eli. E ele morre também. Os filhos morrem, né? E depois ele morre também, né? E aí Samuel é levantado por Deus ali, né? Ele passa todas aquelas dificuldades, mas ele segue firme nesse propósito até o fim, na verdade. Até o fim. Porque a gente vê essa diferença, porque os filhos de Samuel também se corrompem. A gente também viu aí pulando aí pra segunda temporada, só que ele reage de forma diferente de Eli. Exatamente. Né? Esse foi o diferencial, né? Você vê que com Eli não teve jeito. Ele teve que morrer, porque ele viu tudo aquilo acontecendo, Deus alertou ele e ele não fez nada, sabe? E Samuel, a gente deixou bem claro, ele não sabia. Os filhos estavam fazendo isso, quer dizer, eles estavam tendo a função de juiz em outro lugar, num lugar diferente de Samuel. Quando essa notícia veio até Samuel, que os filhos estavam fazendo isso, aceitando suborno, né, para julgar favoravelmente para quem pedisse, ele fez algo a respeito. Então, você vê que ele não foi removido, porque diante de Deus ele estava correto diante de Deus, né, os filhos que erraram. Mas é uma história muito triste, sabe? Foi bem triste, porque assim, isso é uma... Quando você lê na Bíblia a história de Samuel, o início de Samuel, tem aquela parte muito bonita, né? Que a Ana, que era estéril, era provocada pela Penina e tal. E ela pede a Deus esse filho, e Deus não só dá um filho, mas dá um filho especial, né? Que foi Samuel. Então a gente vê esse momento legal, mas era como Israel estava, era muito triste. Então, você pensa... Deus fez uma promessa a Abraão, que a gente viu em Gênesis, né? Que a mulher dele também era estéril, que ia fazer dele uma grande nação. E Deus cumpriu com a palavra dele, né? Abraão, que era um só, se tornou uma grande nação. Essa nação ficou escravizada no Egito por muitos anos. Deus salvou essa nação, trouxe esse povo, milhões de pessoas, de volta para Israel. E sempre cuidou desse povo. Tudo que o povo precisava, Deus sempre fez. Então, você vê uma coisa bem marcante que eu achei, uma das mais marcantes na primeira temporada, foi aquela batalha dos raios, que foi bem no final, que Israel não tinha como vencer a batalha. Sim. É impossível, né? Contra os filisteus, não tinha como. E Deus lutou por eles, provando mais uma vez, eu sempre vou cuidar de vocês. Do que vocês precisarem, eu sempre vou cuidar. O que eu quero é que vocês me ouçam, que vocês fiquem perto de mim, que nós estejamos próximos, que era o objetivo do tabernáculo, que eu achei legal na temporada, que a gente pôde mostrar o que é isso, né? Isso pode ser muito confuso para as pessoas que leem. Nada mais era do que Deus, uma demonstração de Deus, de falar assim, olha, eu vou habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. Então, assim, todo o tempo Deus mostrando, eu vou dar tudo que vocês precisam. Depois de tudo isso que Deus fez, o povo simplesmente fala, não, a gente quer um rei. A gente não quer, basicamente disseram, a gente não quer mais Deus governando sobre nós. Nós queremos, com todas as palavras eles falaram, né? Nós queremos ser como as outras nações, sendo que Israel era especial, era diferenciado. E os povos ao redor sabiam disso. Tipo assim, ninguém mexe com Israel, porque Deus defende eles. Todo mundo sabia que Deus abriu o Mar Vermelho, todo mundo sabia desse povo. Então, quer dizer, eles eram especiais e eles quiseram se comparar, eles quiseram ser iguais. E é uma coisa muito interessante também, que eu super curto, quer dizer, eu curto tudo, gente, óbvio, em Reis. É que as pessoas têm essa ideia errada, inclusive sobre a próxima temporada, porque eu recebo muitas perguntas a respeito disso, sobre aquela coisa de palácio, sabe? E roupas, muito medieval. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o que a gente mostrou em Reis. Eles não tinham armaduras, eles não tinham rei, eles não tinham exército, porque eles não precisavam nada disso. As armas eram precárias, mas eles não precisavam porque Deus defendia eles. E eles viam isso nas outras nações. Os filisteus, por exemplo, né, que eram muito tecnológicos, muito avançados para a época. Eles não tinham aparência, né? Eles tinham fama, né, desse povo que era cuidado por Deus, mas eles não tinham ostentação, sabe? Eles não tinham rei para chamar de seu, eles não tinham um exército estruturado, com aquelas lindas armaduras, eles não tinham palácio, eles não tinham nada disso. E é isso que eles queriam. Basicamente era isso que eles queriam. Porque algumas das outras nações tinham. Inclusive, uma coisa interessante
Tem gente perguntando assim, e o palácio de Saul? E o palácio? E as vestes reais? Gente, na verdade, na época não era assim. Reis que tinham palácio de outras nações eram poucos. Tipo, era o faraó, ele tinha palácio. Sim. Mas os outros reis, os filisteus tinham palácio, mas moabitas, os outros povos, não era assim ainda. Isso veio muito mais tarde, né? Isso é uma coisa bacana de reis, porque a gente está tentando o máximo se manter fiel à historicidade, ao que era na história. Então, é a parte bíblica, mas também a parte histórica. Muita gente não entende, fica assim, mas por quê? E cadê isso? Cadê aquilo? Mas era assim. Sabe? Então, essa falta desse visual, sabe? De ser reconhecido, de ser visto como as outras nações eram, também levou o povo a pedir um rei. E aí que Saul entra na história, né? Vem, Samuel! Que é isso? O que está acontecendo? Queremos que você atenda o nosso pedido. Sim, Samuel, queremos um rei! Viemos todos, em uma só voz, exigir que sejamos como as outras nações. Que é? Do que vocês estão falando? Queremos um rei. Isso. Um rei. Sim! Precisamos de alguém que lute por nós! Alguém que Quando Samuel era o juiz, né? Então, ele era juiz, ele era profeta. Ele era um representante de Deus. Então, quando a pessoa vinha com uma causa para ser julgada, ele julgava de acordo com os princípios de Deus. Se você tem um homem que não é profeta, que não é sacerdote, para julgar a sua causa, as suas chances de que ele não faça isso de acordo com Deus e ao seu favor aumentam. Então, ali está uma outra razão porque eles queriam. Era apelativa a ideia de ter um homem rei e não Deus. Que foi o que aconteceu, né? Saul se tornou exatamente essa pessoa. E assim, Saul foi ungido por Samuel pela segunda vez, com todo o povo como testemunha. E foi honrado por Deus, sendo escolhido como seu representante para ser rei e líder do seu povo. Toda vez que a gente ouvia falar de Saul, o que a gente sabia sobre Saul? Geralmente os pontos principais. Primeiro rei de Israel, o homem mais lindo de Israel, que é um detalhe que eu acho interessante na Bíblia que fala isso, né? O homem mais lindo, mais alto de Israel. Escolhido para ser rei. Aí teve esse início, ok? Que ele foi ungido quando ele não esperava, quando foi lá buscar as jumentes do pai. Em seguida você já vê o erro de Saul. Então, o Saul, ele era muito conhecido por esse rei que fracassou, né? Que desobedeceu. Ponto. Só que, vamos pensar. O povo pediu um rei. Deus não escolheu um homem aleatoriamente. Ah, vocês querem um rei? Tá bom, qualquer um, vai. Esse aí é bonitão? Vai esse. Se Deus escolheu Saul, tem um porquê. Deus não escolheu qualquer um, embora o povo estivesse errando com ele, Deus não errou com o povo. Ele não ia escolher o pior. Ele ia escolher alguém direitinho, né? E isso nunca foi retratado. Esse Saul, por que Deus escolheria Saul se ele se tornou esse homem?
subentende-se que ele não era esse homem inicialmente. Então isso para mim foi fascinante, imaginar com alguns detalhes que a gente tem na Bíblia, quem era esse cara? Que muitas vezes ficam nas entrelinhas ali, Muito né? nas entrelinhas. Então a gente tem alguns pontos bíblicos que apontam para quem era Saul. Primeiro, quando Samuel falou para ele, né, ele foi lá atrás das jumentas e tal, falou para ele, olha, você vai ser ungido príncipe, né, sobre Israel. Ele não acredita. Tipo assim, ele acha aquilo... Não, qualquer um no lugar dele, né? Vamos combinar. Eu venho aqui fazer o podcast, alguém fala, você vai ser presidente do Brasil. Então, mas a reação dele foi muito bonita, sabe? De falar, não, eu sou o menor, eu não tenho condições. Dele ver isso, que ele não tinha condições, sabe? Isso é um ponto de Saul, bíblico. Quando ele é anunciado para o povo e tem aqueles que rejeitam a ele, né? Falando, esse que vai reinar sobre nós? Tá, e a gente retratou isso. Quando ele vence a batalha contra os amonitas, eles sugerem, vamos matar aqueles que falaram que Saul não prestava, né? E Saul falou, ninguém vai morrer hoje, porque Deus nos deu o livramento. Esse é o tipo de cara que Saul era. Ele né? mostrando ali que reconhecia, né? Deus. Que, tipo assim, ele foi escolhido não pelos seus próprios méritos, mas Deus quis que fosse ele. Uhum. E mais tarde, quando tem a cena que ele erra, né? E Samuel fala com ele, Samuel fala assim, quando você era pequeno aos seus olhos, Deus te escolheu. Em outras palavras, ele era humilde. Ele não se achava. Então, você pegar esses detalhes bíblicos e construir esse personagem. Imaginar como seria esse personagem. Então, nós sabemos os nomes dos filhos, o nome da esposa. Depois a gente tem uma concubina, né, gente? Todo mundo perguntando sobre ela, mas isso é mais tarde. A gente já sabe, mais vai ou menos, né? Mas não é um homem que você vê que era dado a muitas mulheres, a bebedice. Então, a gente começou a construir esse personagem. Como que deveria ser esse cara? Então, você vê, o pai mandou ele lá buscar as jumentas. Tem outra parte que fala que ele estava cuidando dos bois. Então, um homem camponês, basicamente, né? Vivia do campo, um homem simples, sem grandes ambições. O Abner, a gente sabe mais sobre ele. Você vê que ele foi logo comandante. Saul, não. E quando ele some, o pai fica desesperado. O que isso te fala? Tinha um bom relacionamento com o pai, era um bom filho, sabe? Então, a gente pegou esses pequenos detalhes e foi preenchendo as lacunas. E isso foi interessante ver. Estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Viva o rei! Viva Saul, filho de Quis! Viva! E de uma forma natural ali você tá contando a história, né? Sim. E ao mesmo tempo aparece você, como você falou, né? Ela é uma mãe, que é uma pista já, né? Ela é uma mãe e que busca ali ensinar o filho. Sim. Ela tem um objetivo em contar essa história, né, pra esse filho. Mas pelo que eu tô acompanhando, né, a gente vê que ela tem um objetivo em contar a história, né, dos reis de Israel pra esse filho. E não só contar a história, né, porque chama atenção que ela conta a história e faz os apontamentos que acontecem na trama. Sim. Por exemplo, eu vi uma cena que ela tá contando e aí ela fala que quando tem a festa, né, que Saul tá dançando com a Ainoã, e aí ela fala, mas... ela já começou a perceber ali, né? E aí ela até fala que ela usa uma expressão que começou pequenininho, mas já era um sinal. Então ela é uma narradora, uma mãe que vai nesses detalhes da história ao mesmo tempo, né? Sim. Ela é essa personagem que ela tá ali, de alguma forma, conduzindo o filho, mas que traz esses pontos de reflexão, né? Ela usa do passado para poder seguir com esse objetivo dela, que é: meu filho precisa ser um homem justo, precisa ser um homem conectado à sua fé em Deus, conectado ao seu povo. E ela usa os exemplos do passado justamente para fazer com que o filho enxergue isso, né?
como que você pode descrever ela sem contar quem é ela? Olha, a narradora, ela é uma mulher muito sábia, muito forte, aprendeu a ser uma mulher muito forte, assim. Como qualquer ser humano, ela tem dores existenciais na sua vida, coisas que aconteceram, mas ela tem uma coisa que é muito bonita, e isso eu, enfim, trago pra minha vida. Ela me ensina muito. Meus personagens me ensinam muito, assim, né? E o que ela me ensina muito ela aprendeu com os acontecimentos da vida dela. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem uma escolha, né? Que a gente pode olhar para os nossos problemas e ficar ali num lugar de vítima, sofrendo, e tipo, ai, por que isso aconteceu comigo? Enfim, fico triste e tal. Mas a gente pode usar isso também para transformar, para se transformar. Quando a gente começa a entender que os problemas que aparecem na nossa vida, eles podem ser vistos como uma oportunidade de transformação, de evolução pessoal, aí a coisa fica mais interessante, sabe? Então eu acho que ela tem muito isso, assim, esse lugar de se fortalecer com os erros, com as dores, com o passado, para se tornar cada vez mais um ser humano melhor, assim, né? E eu acho que é isso que ela tenta fazer com o filho também. Tem uma cena que a gente gravou, que já foi ao ar, que foi até o início da 2ª temporada. Isso eu posso falar, Tá. né? Termina a 1ª temporada com o rei chegando ali no palácio, e ela sai pra falar com ele chama ela pra conversar, e começa a 2ª temporada com ela voltando, se sentindo um pouco frustrada, e aí ela começa a conversar com o filho, né? Porque pelo que vocês já viram ali, tem alguma coisa do filho, né? Alguma insatisfação do filho ali com o rei. E aí o filho dela, ele tá um pouco revoltado com essa situação, e ele fala, olha, não consigo... É muito injusto, né? Porque por causa dos erros dos outros, a gente tá passando aqui por uma situação que a gente não tem culpa. E aí ela fala uma coisa pra ele que é muito bonita, assim, fala, filho, é verdade, mas se eles não tivessem errado lá atrás, a nossa história não existiria. Então, às vezes, a fala era essa, né? Às vezes é preciso aceitar o mal que inevitavelmente vem com o bem. E que a gente não precisa ficar nesse passado, a gente pode usar esse passado justamente para entender o presente e construir um futuro mais significativo, né? Construir uma outra realidade pra gente, assim. Então, o quanto que é importante a gente se transformar a partir dessas situações, assim, enxergar, identificar o que aquilo traz pra gente, identificar os nossos padrões, as nossas crenças que não fazem mais sentido, e se transformar e tentar evoluir cada vez mais pra se tornar um ser humano melhor, assim, né? Meu rei, por que o senhor não manda chamá-lo? Não. Melhor não. Eu achei que você fosse passar o dia com seu amigo, meu filho. Não. Preferi voltar e ficar com a senhora. Enquanto a narradora, ela conta a história pro filho, ela tá contando pra gente, que tá assistindo a série. Sim. Né? E aí, eu tava até pensando, né, o quão legal é isso, porque essas histórias estão na Bíblia. São histórias bíblicas. E estão lá, registradas, né? Sim. E quando a gente, ela fala pro filho, o que você falou, né, que eu acho muito legal, essa questão do passado, e às vezes a questão do mal,
precisa acontecer para o bem e nós não estaríamos aqui, a gente traz para o nosso presente, né? Sim, Nós sim. não estaríamos aqui se não fosse a nossa história, né? E a Bíblia, ela contando, a gente começa a refletir, né? Essas histórias foram deixadas lá pra gente aprender com elas também, Exato, hoje, exato. milhares de anos depois. Exato. E é isso, né? Tipo, os anseios, as paixões, elas não mudam, né? É cíclica a coisa toda, assim. Eu tô tendo a oportunidade pela primeira vez de ler a Bíblia, assim, né? Tô estudando em cima da Bíblia. Porque é meu primeiro personagem, de fato, bíblico, né? Ó, tá. opa. Tô me soltando ainda. Então, nos meus outros estudos, eu sempre partia do roteiro mesmo, né? E dessa vez eu tô estudando a Bíblia com a Andréia, maravilhosa. E o quanto que é um livro realmente riquíssimo, né? Todas as complexidades, as incoerências humanas estão ali. Então o ser humano continua com as mesmas complexidades e as mesmas incoerências e é legal a gente poder ir lá no passado buscar para justamente entender, que é esse o trabalho que ela faz com o filho, e se transformar, trazer essa reflexão para si e se transformar, né? O que esse trabalho e essa personagem tem te ensinado? Então, falando ainda sobre isso. Eu acho que é isso que eu falei, né? Principalmente essa questão do não se vitimizar, entender que as coisas acontecem para nossa evolução pessoal mesmo, assim. Me traz também um pouco mais de serenidade, me faz refletir sobre a maternidade também, assim, né? Que é uma experiência que eu não tenho e eu começo a entender, tipo, como que é isso, né? De você colocar... porque até então sou eu e eu faço as minhas escolhas, não impacta exatamente ninguém. Mas como é você colocar as suas escolhas atrás do que é necessário para uma outra pessoa, assim, né? Como é você doar amor sem esperar reciprocidade? E eu acho que na maternidade é um outro tipo de amor que eu não conheço, assim. É você doar, e aí é um amor que é mais espiritual mesmo, assim, né? Como que você doa amor sem necessariamente esperar receber algo em troca, assim. É muito bonito, né? É muito bonito, é muito bonito. E a educação é um trabalho bonito e árduo também, né? Porque em todo momento, mais uma pista que a gente consegue tirar, é ver esse cuidado dela, né? Do amor que ela tem com o filho e ela tem o cuidado de, em cada história, entrar nesse detalhe, falar, olha, por isso, ó, aqui mostra o anseio dela em educar o filho de uma forma correta, né? Sim. E o caminho da fé. Sim, é um trabalho de muita paciência e estratégia. Porque é isso, às vezes o filho não vai entender, às vezes o filho vai, por uma falta de conhecimento e de maturidade, uma questão da idade, ele vai entrar num lugar que é o ego ferido, né? Por conta dessa relação, né? Que não tá muito... A gente sabe que tem algumas questões ali, né? Tem. Não resolvidas. Não resolvidas. Então, às vezes, é preciso parar. Não, tudo bem, esse caminho aqui não tá funcionando para fazê-lo entender. Qual é a outra estratégia que eu posso usar? Então, é preciso muita paciência para conseguir chegar no objetivo dela. Eu encontrei o seu... Eu vi seu pai. Vocês conversaram? Não. Ele tava de saída. Não importa, mãe. E eu tô aqui. E eu sempre vou estar aqui. Meu filho. Vai, continua a história. Sim. É essa parte que tava faltando? Essa mesmo, meu filho. Mas eu vou contar. Então conta. E aí, então, depois veio o convite para Reis. Como que o filho misterioso da narradora chegou aí o convite para interpretá-lo? Então, eu terminei Gênesis e aí eu fui contratado pela casa e aí veio o convite para chegar para fazer o filho da narradora. E aí quando chegou esse convite, eu falei, filho da narradora. Eu falei, será que eu vou narrar a história? Você também não sabia quem era eu fiquei inicialmente? Inicialmente eu não sabia, fui avisado tudo.
Fiquei meio assim, né? Eu falei, caramba. Falei, agora. Eu fiquei, tipo, coisa nova, né? Eu falei, legal, coisa nova, legal, mas vamos pra cima. Aí quando fui pra Record, me contaram mais sobre o projeto, que era uma série e tudo mais. Fiquei muito feliz, que é uma coisa nova, eu gosto muito de coisas novas. E não posso falar muita coisa, a gente vai meio deslizando assim, mas tô gostando muito. Eu acho que essa coisa do mistério também tá trazendo uma coisa bem legal aí pro público, né? Sim. Todo mundo quer saber quem são eles, né? Exatamente. Porque a gente consegue ver que a Ingrid, que interpreta, né, a narradora, ela conta a história pro seu personagem, né? Então ela tá contando toda a história. Só que ela não só conta, ela conta e ela tem um propósito naquilo, né? Exatamente. Ela tem o propósito de ensinar o filho dela, né? De educar, né? Que é aquela coisa. Ismael não foi muito bem educado, então vocês viram o que aconteceu. E ela tem essa coisa de isso mesmo, de querer educar ele, de querer mostrar pra ele como que Deus quer que as coisas funcionam. Ela serve muito a Deus, ela é muito temente a Deus. Esse menino também, ele é muito temente a Deus. E ele quer orgulhar a mãe dele. Então ele escuta aquela história porque ele gosta da mãe dele. Eu acho que aqueles dois ali, eu que sei mais um pouquinho da história, um spoilerzinho, eles são como uma gangorra, eles se ajudam muito ali. Então é um ajudando o outro. Quando um não tá bem, ela não tá bem, o filho vai lá e ajuda. Ele não tá bem, ela vai lá e ajuda. Então eles se ajudam ali pra manter um equilíbrio. E tem algumas coisas aí que ele também guarda um pouquinho de rancor. E a mãe também, ela, como a Ingrid, ela fala, né? Ela aprende, né? Ela, com o tempo, ela aprende as coisas, a narradora. E ela é muito firme, a narradora é muito forte. Então, ela ajuda muito o filho dela. E o filho também, assim, totalmente apoia. É como se fosse o braço direito dela e ela também o braço direito dele. Então, se ajudam muito. Então, até quando terei que esperar pela minha esposa? Ele é um filho atento, curioso ali com a mãe, né? A gente vê que eles estão sempre lá num quarto, né? Como se fosse o quarto dele, me parece. Os aposentos dele. Os aposentos dele. É uma família ali nobre, né? Estão sempre bem vestidos. E tem alguns momentos que ele se mostra indignado com o rei ali, né? Exatamente. Por conta da ausência, né? Ele tem essa falta, né? Esse acolhimento do rei, né? Que ele não enxerga, que ele não vê. E a narradora, ela quer, né? Ela tem fé, ela tem esperança. O filho, ele tem uma certa esperança, mas é aquela coisa, tipo... Eu já aceitei, sabe? Mas ainda dói. Tocar nesse assunto dói. Eu não gosto muito disso. São aqueles R's que acabam, né? Que acontece com muita gente hoje em dia, né? Que é a raiva, o rancor. E isso traz uma certa revolta pra ele, que ele não demonstra muito, mas tá dentro dele, né? Uhum. E aí a gente vê que tem até uma cena que eu assisti na temporada anterior que ele mostra isso, né? Essa revolta e tal. Mas aí, depois ele, não, tá bom, vamos continuar a história, né? E aí ela retoma a história, então, né? Isso são algumas partes que isso retoma ele, né? Que isso meio que dá uma animada nele, tira isso da cabeça dele. E aí, isso é um propósito pra ele, é meio que fosse um propósito pra ele também pra orgulhar sua mãe. O que estamos passando agora é... Deixa pra lá. Fala, meu filho. Fala. Mãe, a senhora já parou pra pensar que nada do que estamos passando agora seria necessário se o povo não tivesse feito o que fez todos esses anos atrás?
Sim, é verdade. Mas se eles não tivessem feito o que eles fizeram, a nossa história não existiria. Então, meu filho, você tem que aceitar o mal que às vezes inevitavelmente vem com o bem. Isso é tão injusto. É, eu concordo. Mas o passado não precisa ser esquecido, meu filho. Nós podemos usá-lo como referência para criar um presente e um futuro diferente do que já aconteceu. É isso que você precisa entender, meu filho. Me chama muita atenção uma cena que ela... Justamente a que eu falei anteriormente, né? Que ele parece estar muito chateado com o rei. A gente sabe que ele tá chateado. Alguma coisa que o rei fez que machucou ele. E aí só dá a voz doce da mãe ali. E ele fala, não, tá bom, mãe. Vamos continuar aqui a história. Então, tem uma cena que me marcou muito. Que eu lembrei agora, que foi a cena que a narradora é chamada, né? Pelo servo. Ela vai e quando ela volta, eu tô naquela expectativa, né? O filho tá na expectativa. E eu perguntei, aí? Ela, nada. Aí eu falo, não sei por que ainda tenho esperança, entendeu? E aquilo mexeu, sabe? Porque eu falo que ele tem uma certa esperança, ele tem uma coisa dele, parece que é um foguinho. É um foguinho ali que tá ali. Aí quando acontece alguma coisa, dá uma acendida assim, acende. Só que, querendo ou não é muita coisa. Ele já tem aquela coisa, sabe? Tipo, aquela coisa de, sabe, rancor mesmo, entendeu? E aí eu falo, não sei por quem tem esperança. Ela fala, não fica assim, meu filho. E aí ela traz aquela de novo, né? A história como um conforto pra ela, né? Que é um jeito de diferenciar, né? De mudar o pensamento dele, de educar. E ele também gosta, né? Porque, como eu falei, é uma coisa que conforta a mãe dele. E confortando a mãe dele, ele tá feliz também, entendeu? Então, pra não deixar ela sozinha também, ele fica ali junto com ela. Ele é bem companheiro. E se você puder, pra gente elencar, pra quem tá assistindo a gente agora, quais são as características desse personagem? Tá, legal. Que você consegue elencar pra gente tentar adivinhar. O que tem pra hoje, né, gente? Então, ele é muito inteligente. Ele é um menino muito inteligente. Ele gosta de ação. Então, toda vez que chega uma parte da história que tem ação, ele já se anima, ele já fica mais animado. Ele é muito questionador. Ele é muito firme, sabe? Ele questiona mesmo, ele tem a palavra dele. E uma coisa também que, assim, ele é um pouco esquentadinho também. A gente não viu muito essa parte, mas ele guarda muita coisa, então ele não demonstra tanto. Por isso que ele tem um pouco desse lado aí. Esse lado de que, assim, ele não tem muita culpa, né? Mas ele carrega, né? Ele carrega isso com ele, sabe? Tipo, poxa, por que meu pai não tá aqui comigo? Será que o problema tá em mim? Entendeu? E na verdade não, né? Que é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Infelizmente. Sim. E ainda tem também a questão, mais uma característica dele, que ele é um filho amoroso com aquela mãe, né? Sim. Mais uma pra listinha, né? Exatamente. Ele tem esse carinho, né? A mãe dele é tudo pra ele. Ele consegue enxergar isso, ele vê aquilo ali como um porto seguro dele. Então, tá tudo ruim ali. Tá. Então, continua a história, mãe. Vamos voltar pro nosso cantinho. Então, como foi? Não foi. Acabou que ele não falou comigo. Mas não foi ele que chamou a senhora? Eu sei, meu filho, mas... Eu não sei ainda por que alimenta esperanças. Filho, não fala assim. Você sabe como o rei é ocupado? Veja pelo lado bom. É mais tempo pra eu passar com meu filhote. É uma história muito bonita, assim.
E é muito legal que vai tudo se encaixando, né? Então vai mostrando alguns erros de alguns reis, vai mostrando algumas coisas que a própria narradora quer mostrar pro filho que Deus pode sim fazer ele uma pessoa melhor, pode fazer sim ele uma pessoa justa. Então, assim, é muito legal, assim, que quanto ela vai contando, eu mesmo vou escutando, né? E a gente aprende, né? A gente aprende com nossos personagens. A gente vê que tem algumas coisas que batem às vezes não. E aí a gente fica nessa, né? Assim, de estar ali atuando, mas muitas vezes a gente tá ali escutando mesmo, né? A gente tá ali escutando a história, aprendendo. Eu acho isso muito legal que eu falei, né? Da parte da bíblica, né? Que a gente estuda a Bíblia mesmo. Então tem dia que a gente pega lá, eu levo minha Bíblia lá, a gente fica estudando online. E é muito legal. Que legal. E o que você tem aprendido com o seu personagem e com a história como um todo? Porque você falou que você tá fazendo, né? Sim. Essa leitura da Bíblia, tal, estudando. Sim. Então, muitas vezes o homem, ele deixa, né? Ele sai de si. Ele, tipo assim, tem a parte espiritual. E ele esquece que tem essa parte, deixa se levar por dinheiro, por coisas assim que não fazem, não é eterno, né? Vamos dizer assim, que não é eterno. E a gente tem que dar, sim, valor para essas coisas, porque é o que nos sustenta, mas não tanto igual a gente tem que dar valor à nossa vida espiritual. Então, tem coisas assim que não valem tanto a pena. E com o filho da narradora, eu tenho aprendido que assim, não... a gente tem que dar valor às pessoas. A gente tem que dar muito valor às pessoas, que por conta... Não posso falar muita coisa, mas a gente tem que dar valor às pessoas. As pessoas que estão próximas a gente não sabe o dia de amanhã. Então... É, isso aí. Às vezes a gente vive uma correria tão intensa, né? E às vezes... A gente não olha, né, pro lado, né, pra família, às vezes. Sim, exato. Não dá tanto valor. E a gente tem acompanhado, né, à medida que ela tem contado a história, né? Isso que você falou do dinheiro, né? A gente pode trazer para Saul, né? A questão do poder, né? Ele começou a história, né? Como uma pessoa humilde, simples, do campo ali, né? Que tinha suas inseguranças, apesar do porte dele, né? E em relação a se ele... Quando vem essa questão de que ele iria ser rei... Ele não se sente... Ele fica meio ali, né? Ele se sente inseguro, porque ninguém ali acredita nele, né, e tal. E aí, o quanto isso vai se transformando, né? Porque aí ele começa a entender o poder que ele tem ali, né? Exatamente. E aí a gente começa a ver... Quem ele realmente é, né? É aquela famosa frase, né? Dê poder ao ser humano e você vê quem realmente ele é, né? Saul! Que todos saibam que essa aqui em meus braços é a mulher da minha vida. E ninguém nunca irá substituí-la. Como que você descreve a Ainhoa, Chica? Família, amor, assim, mãezona, uma pessoa dedicada à família, assim. Eu acho feliz, né? Pelo menos ela era, né? Antes de Saul fazer o que faz. Mas eu acho que isso, assim, voltada para a família. Voltada para a família, uma mulher voltada para a família, para os filhos, para criar os filhos bem, assim. Onde a ambição, de repente, dela máxima seria casar bem os filhos, entendeu? E manter tudo do jeito que tava, assim. Eu acho que é isso, assim. Como que você descreve o Saul? Depende do momento. Na segunda temporada é exatamente isso que a Chica disse. Agora, depois... Na segunda temporada também um homem assim, família. Depois que botou uma coroa na cabeça. Muito amor, aí é outra coisa. Mas também ele tem isso também, cara. Ele também é um cara, poxa, também muito simples. É um homem, sabe, humilde, tudo tá bom. E adora estar com os filhos, ama estar com essa mulher, ama muito estar com essa mulher, porque você viu, esse casal o casal quente. Mas é isso, depois entra um outro elemento ali que ele vai tentar se entender, e aí, enfim, aí as coisas começam a mudar, e ele tenta fazer esse percurso, assim, de quem eu sou, né, quem eu sou, e começa a se debater um pouco com isso. Porque, assim, em relação à união dos dois, né, a gente viu essa questão
dessa união, porque naquela época os reis, né, das outras nações poderiam ter outras mulheres, era uma coisa comum da época, sim. né? Mas Saul poderia talvez fazer diferente, já que ele era o primeiro rei de Israel, ele poderia, enfim, criar um Implantar novo caminho, outro caminho, né? né? E dá a entender isso no começo, né? Ele fala que não vai, que até oferecem um israelita lá oferecer a filha pra ele, e ele fala não, e ele faz uma declaração ali, né? Onde está o presente? Aqui, soberano. Aqui. Não compreendo. Minha filha é o que de melhor tenho. E como sei que o rei vai precisar ter muitos filhos, portanto mais esposas ou concubinas, eu me adiantei e gostaria de ser o primeiro a lhe oferecer a minha querida e bela filha como concubina para o senhor. Obal. Eu não quero, de maneira nenhuma, depreciar o seu gesto. Sei que de tudo que tem de valor, você escolheu o principal. E eu sou muito grato por isso. Mas me casar novamente, ou até mesmo ter concubinas, não está nos meus planos. Mas, soberano... Calma, mãe. Calma. O pai vai resolver, calma. Sim, a sua filha é muito bonita. E eu tenho certeza que fará um bom casamento. Mas não será comigo. Mas... Abner, por favor, acompanhe o Sr. Obal e a sua filha até a saída. Mas... Novamente, obrigado. Por favor. Mas isso muda. Não segurou, né? Não segurou a onda. Ele promete para ela, porque na verdade ela não casou com o rei, né? Ela casou com um homem normal, ela não tinha esse lugar de ter outras mulheres, né? E isso começou a atropelar a relação deles, mas ele sempre prometendo que isso não iria acontecer, né? Então não era a configuração daquela família, né? E ele poderia ter isso que você falou, ele poderia se manter neste lugar, já que ele era feliz e tinha tudo, né, ali na vida familiar, ele não precisaria disso, né? Mas aí tem uma alegação de ser assim, questões políticas, mas não é, né? Aí faz uma cara de tipo, não é com ele. Não, mas não é comigo mesmo. Fala não com, mas você vê que ele já, para defender o personagem, você vê como é que eu tô, gente. Dona Rafaela Cássio, por favor, me ajuda nesse momento. Ele fala assim, olha, falem com Saul, não tenho nada a ver com isso. Porque, mas olha, para a posição dele também era delicado, né? Porque, enfim, para as escolhas que ele fez, quer dizer, se ele escolhe ter Samuel perto dele, né, durante todo aquele momento, até as coisas, até ele se sentir um pouco mais, né, realmente capaz para fazer aquilo, mas não, ele mantém as pessoas um pouco longe, né? E aí, enfim, o que chega para ele é que assim, olha, lá é normal também. Aí, como é que isso bate nele, né? Uhum. Então, enfim... É aquilo, né? Ele foi sendo seduzido. Ele foi sendo levado para um outro lugar. E deixando de priorizar, talvez, o que deveria, né? O que deveria priorizar. Ficou deslumbrado com essa história do exército, né? Ele sabia que tinha uma carência muito grande naquele momento, né? Existiam ameaças muito concretas ali. E, para mim, o maior erro dele foi esse, assim, tirar a prioridade daquilo que era prioridade, né? Mesmo com a orientação de Samuel, né? Porque Samuel falou para ele com todas as letras, assim, cara, faz assim. E ele olhou e falou assim, não, deixa eu cuidar disso aqui.
mesmo vou fazer o sacrifício. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Vejam! Deus recebeu o nosso sacrifício. Ele será conosco. Agora certamente venceremos os nossos inimigos. Você hoje carrega algo da Ainhoa com você? Ela te ensinou alguma coisa? Eu acho que a gente tem um ponto que conversa muito diretamente, que é a maternidade, assim, sabe? Você tem 3 filhos, tenho né? 3 filhos, né? Quase nos 6. Eu tenho 3 filhos, então é um lugar, é um ambiente que eu viro assim para minha personagem falar, tudo bem, relaxa que eu conheço, vamos se ajudar aqui, assim. Então esse lugar que é previsível das mães, assim, que a gente fala, minha mãe é assim, não sei, que tem um lugar que todas as mães se encontram, assim, vamos dizer, eu também me encontro com ela, assim, sabe? Eu também me encontro com ela. E você, Carlos, o que o Saul te ensinou? O que a história dele te ensina? Acho que a principal questão do Saul é como se lida com essa coisa nova da vida chamado poder, né? E o que você faz quando você ganha uma grande responsabilidade, né? Porque aquilo pode vir a ser uma grande bênção na sua vida ou pode te destruir, né? Então, é isso. Como é que você lida com essas grandes responsabilidades da vida? Enfim, se você está preparado para aquilo de alguma forma, ou se você se alia a pessoas que podem te ajudar nesse caminho, beleza, você tem chance de fazer um belo percurso. Do contrário, aquilo pode ser um inferno para você, né? E eu acho que para Saul foi isso, assim, ele não conseguiu se entender nesse lugar novo, assim. Eram muitas questões, a cabeça dele estava sempre cheia de coisas, assim, né? Enfim. Aí você vê, né, tem uma frase da personagem que ela era apaixonada pelo marido, e ele uma hora fala, você acha que eu posso ser rei? Ela fala, você pode ser muitas coisas, mas rei não. E ele se sente muito ofendido, mas assim, é você conhecer o outro, né, assim, porque para você exercer, sei lá, um cargo, vamos dizer, na política, em lugares que você vai tomar decisões ou que você tem que olhar sabe, você, não é para qualquer pessoa, ela realmente tem que estar muito preparada para não se deixar levar. Né? Preparada para olhar e falar, não, e manter uma retidão, preparada, tem que estar num outro lugar. Para ter os pés no chão, né? E você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que ela olhava e reconhecia todo o valor dele, mas não para ser rei, sabe? Mas não para estar naquele lugar onde vai exigir e demandar uma coisa que, de repente, aquele homem não estava preparado. Sim, uma e se mostrou... estrutura. Exato. Né? Assim, falar, eu vou ser presidente do Brasil, você é uma pessoa maravilhosa, mas você tem condições disso? Não, né? Assim, você se preparar, né? A pessoa tem que ter uma preparação, assim. E tem uma questão toda espiritual nessa história, né? Porque tem uma cena que eu lembrei agora quando você falou dessa cena, que Samuel fala para a esposa, né? Enquanto ele se achar pequeno, no sentido de que Deus está liderando, né? Tudo, tá tudo bem. O problema é se isso mudar, né? Porque aí as coisas começam a se embananar agora, né? Começa a se misturar todas, né? Exatamente. Ele começa a achar que ele pode assumir isso, né? Que ele pode caminhar, né, sem esse guia. Sim. Né? Porque Deus é quem deveria ser esse guia, né? Em algum momento ele acha que ele pode fazer esse trajeto pela cabeça dele. Começa a acreditar nele, né? Assim, quando fala acreditar em todos aqueles elogios, né? O deslumbrar, né? Assim, se perdeu, né? Quando a gente fala assim, E por conta dessas escolhas, o casamento, a família inteira vai sofrer.
Todo mundo paga essa conta junto, né? Ah, sim. É sofrimento para todos os lados. Não tem jeito, né? É um pilar, né? Uhum. Que quebra, né? Sim. É o que acontece na vida também, né? Exatamente. Num casamento, quando um decide ir para um lado, exatamente. Acontecem as rupturas, né? Sim. Se vocês pudessem elencar uma cena de vocês dois enquanto família, casal, que vocês gostaram de fazer até hoje, que marcou em algum momento, qual seria? Eu vou falar uma cena que eu gostei muito, não é nem assim da nossa atuação, eu acho que é até mais mérito do texto e da edição, assim, mas eu acho que conta muito, assim, achei tão bonito a cena. Primeiro que Caro dança um espetáculo, né? Um dançarino, uma coisa, não é? Dançarino, você escondeu aí, pulou na sua trajetória aí que você fez, tem aí um negócio aí. Mas é aquela cena que, acho que até tá colocaram no Instagram de Reis, tal, que é quando ele tá dançando, e aí a Yanoa olha assim, ele, aí tem um texto lindo, fala, basta uma fagulha, basta um... E ali vai mostrando ele dançando, as mulheres olhando, assim, sabe? Ali mostra ela percebendo que ela tá perdendo, que aquilo está indo embora, que ela começa ali a sentir, assim, eu achei tão delicado, assim, sabe, achei, e a narradora narra, assim, eu acho bem bonito, assim, acho que ali é um ponto para ela que ela fala, opa, tá acontecendo alguma coisa, assim. Eu gostei muito dessa cena, porque pelo olhar dela, eu achei bem bonito, percebe assim, tudo, assim. Naquele momento, por causa daquele momento, Saul percebeu o que nunca tinha percebido antes. Para incendiar uma grande floresta, é necessário somente uma fagulha. E falando um pouquinho dessa relação entre pai e filho, como vocês descrevem essa relação de vocês? O Carlos vai falar muito bem sobre isso. Porque é uma relação bonita, né? Jonatas é o primogênito, o que a gente viu, assim, bonito. né? O respeito dele. Sim, existe uma admiração muito grande de Jonatas para Saul, né? Acho que por ser o primogênito e também por ver... Agora mesmo a gente estava ali e mostraram a cena que os dois estão discutindo e aí Saul fala para ele, vem cá, aprende a ser meu braço direito. E aí é muito bonito, assim, a maneira que os dois, eles estão todos bravos, assim, não, vem cá, mostra o seu braço direito. Aí, quando Saul fala isso, os dois meio que voltam para um lugar de pai e filho, né? Então é uma relação muito bonita e que, enfim, aos poucos vai degringolando. Aí eu vou falar por Jonatas, justamente porque Jonatas, ele ouve muito mais Deus do que propriamente a sua família. Acho que isso fica muito claro com Davi, né? Ele escolhe um amigo por ter o mesmo ideal, o mesmo princípio, e deixa o próprio pai alheio a tudo isso. Ele escolhe Davi, ele vê que Davi é o correto daquela situação e ele vai com Davi, mesmo com esse pai e filho lindo do início, mas que aos poucos vai se transformando muito por uma questão de princípios e valores. Mas eu acho que esse pai também, ele quer muito esse filho mais velho perto por saber dessas características desse filho, né? Eu acho que ele também, né, enfim... Não só por ser o primogênito, não só por, né, ser aquele garoto que ele deu muito tapa no bumbum, ensinou muita coisa. Não. Mas também por saber desse relacionamento mais estreito que o Jonatas tenta ter com Deus, né? Que dentro dessa família que a gente está mostrando agora não é uma coisa comum a todos, né?
Sim. Mas o Jonatas, ele tem essa característica assim mais apontada, né? E eu acho que Saul, quando olha para ele, traz tudo isso, né? Ele tem a opinião dele pesa um pouquinho mais. Tem uma cena também que a gente comentou que acho que a família inteira tá falando de um assunto e Jonatas dá um exemplo e todo mundo... não, se o Jonatas falou, então realmente... É como se ele fosse o pai, às vezes, mais velho, mais com seriedade ali. Não que Saul não tivesse, mas justamente por isso que você falou, da questão de conhecimento e tudo, da integridade dele. Né? Não, em vários contextos também, em várias situações, assim, o Saul olha pro filho, e aí? E o filho valida, né? Não pode. Pode ir, aí o pai se sente um pouco mais seguro para ir ou para recuar, né? Então tem essa coisa assim, essa cumplicidade entre eles, assim, que é bem legal. Filho, desculpa pelo que aconteceu. Não é pra mim que o senhor tem que pedir desculpas, pai. Eu sei. Eu não sei o que me deu, eu perdi a cabeça. O senhor realmente vai tomar uma concubina, pai? Saul começa a deixar de priorizar algumas coisas, né? Então ele se esquece do encontro no tabernáculo, né? Então a gente começa a ver que ele não tá mais priorizando o que antes ele estava priorizando. E Jonatas, em nenhum momento a gente vê isso, né? Ele sempre tem esse posicionamento. A gente pode falar que essa é uma grande diferença entre esse pai e esse filho? Com certeza. Talvez essa falta de posicionamento que Saul não tem. Porque eu acho que Saul, aos pouquinhos, ele vai se vendendo para esse poder. Para que eu vou lá falar no tabernáculo? Eu não tô dando um exemplo, obviamente, muito, né? Mas não tô a fim de ir, por exemplo. E Jonatas, não importa o que aconteça. O que é o certo? Vamos fazer o certo. Ponto. E cada vez que o pai não faz isso, Jonatas começa a achar estranho. Acha estranho. E cada vez que ele faz isso é um passo de distanciamento que eles vão tendo, até que batem de frente mais lá na frente. Mas, falando de Jonatas propriamente, eu acho que ele não sai desse princípio, desse valor mesmo. Dessa palavra que ele entende como o correto. O correto é o correto. Ponto. Não importa quanto tempo leve, o que tem que fazer, isso é o certo. Já Saul, não. Saul vai tentar aqui, vai tentar... mas é meu pai, tudo bem. Na primeira, na terceira, Jonatas também já fica... E tanto é que no final, né, dessa temporada existem coisas que Saul nem fala para Jonatas. Esconde de Jonatas. Porque sabe que se falar para ele, vai ter um problema muito grande. Se vocês pudessem elencar uma ou mais cenas de Saul e Jonatas que marcaram vocês. Eu lembro de uma muito bonita, de quando eles se despedem sem se despedir. Na guerra, que Jonatas fica. Aquela cena é bonita. Porque pode ser um adeus, né? E eles se despedem no olho, eles não falam assim, eles falam, meu filho, então vai lá, cuida da família, porque Jonatas não podia ir pra guerra, né, pelo 1 ano de casado. E Saul, a gente se emocionou bastante fazendo essa cena, porque ficou bem legal essa cena. A situação ali é que Saul está pela primeira vez liderando os israelitas contra os amonitas. E Jonatas não poderia ir, pela lei da época ele não poderia ir, né? Ele tinha que estar em casa com a esposa dele, mas ao mesmo tempo ele está muito a fim de ir, ele quer ir, ele sente que ele precisa ir, mas o pai não permite. Não deixa. Meu filho, você precisa voltar para casa, porque se acontecer alguma coisa e não der certo aqui, você precisa estar lá para defender a família. E o pai não quer dizer com todas as palavras, mas ele está colocando o filho diante da possibilidade da morte desse pai, né? E, enfim, é uma cena realmente bem para especial. você também foi Você mandou bem. Não, tem essa agora também que vai ao ar, essa que reconciliação. Da desculpa, é bonita também. É, linda, que a gente gravou bonita agora também. algumas semanas atrás, que, enfim, o pai faz o que faz, tenta matar Jonatas, mas depois ele pede desculpa, enfim, é bem legal essa cena. É legal também. mesmo também. As pessoas vão curtir bastante. E Jonatas, desculpa?
Mas aí você só vai saber. Ok, vamos lá. Enfim. Não, mas... Jonatas é um cara de coração muito bom. Sempre vai tentar desculpar o pai, não importa o que aconteça. Mesmo nas loucuras, né? É, por conta desse posicionamento dele, né? Eu errei. E eu sei que nada pode consertar o que eu fiz ou me redimir do que eu fiz com você. Mas eu quero... Eu quero te pedir perdão e dizer que eu te amo. Eu errei, mas eu te amo. O meu trabalho é proteger você. E eu não fiz isso. Pelo contrário. Mas eu te prometo. Eu já tava sentindo tua falta, pai. Laish é um cara do bem, é um cara família, ele é um cara fiel aos seus. Ele é muito fiel ao rei Saul. Ele vai ficar chateado, mais do que é normal, né? Com o que vem a acontecer, mas ele tem assim, o seu Saul que trata ele como membro da família de fato e dá todo o suporte para ele e para a família dele. Então, assim, ele dá muito valor a isso, Laish, né? Ele dá muito valor ao que o rei Saul propõe para ele, né? O que o rei Saul deixa ele muito à vontade, assim. Muito carinhoso com a família. Presentaço, Laish, cara. Presentaço. E Laish, eu acho muito bonito, porque ele é uma pessoa, como você falou, né? A gente vê isso na série, de uma pessoa de fé, Isso, um bom marido, um bom pai. Ele tem um lance com o Paltiel, né? Eu tento fazer em cena, né? O que eu e o Felipe a gente criou. Eu tá sempre tentando dar uma leveza na forma de repreender ele. Tipo, Paltiel. Então toda hora a gente criou isso em cena e acho que a autora percebeu isso e já até escreveu. Então, o Paltiel é mais abusado, ele é mais despojado, né? Muito bom. O Felipe também foi outra grande e grata surpresa. Eu que tinha encontrado o Felipe, que faz o Paltiel, em Rei Davi, né? Ele fez uma participação. Outro dia ele até levou pra mim, ele tinha tirado uma foto comigo em Rei Davi. Ele falou, e uma coisa que me marcou, como é bom a gente, como o mundo dá a volta, e como é bom a gente tem que tratar as pessoas bem, com carinho. Ele falou, cara, quando eu soube que você ia ser meu pai, eu fiquei muito feliz, porque você foi uma das pessoas que melhor me tratou quando eu fui fazer o Rei Davi. Que legal. Né? Então, assim, isso pra mim, a vida é isso. Isso vale da vida. Entendeu? Verdade. Essa você troca, né? impactar as pessoas de maneira positiva. E acho que eu posso fazer isso em relação ao nosso trabalho. A gente tem que contar essa história de maneira positiva, né? Contar contar direito para as pessoas, né? Embarcarem nessa jornada junto com a gente. Mas é isso. E aí eu brinco muito com o Felipe em cena. Tô sempre repreendendo, Paltiel. E ele sempre querendo fazer as coisas, vai fazer as coisas, Paltiel. E virou meio que um jargãozinho nosso ali em cena. Toda hora agora tem um puxão de orelha em Paltiel. E assim, e é legal porque a gente vê esse exemplo, né, no Laish. Ele é um bom pai, né? Sim. Um bom marido, ele é um servo fiel. E é interessante ver, porque naquela época realmente os servos não eram só funcionários, né? A maioria realmente era contada ali como um membro, né, da família. A gente consegue ver essa relação. Esse núcleo é bem bacana da série, né? E acho que esse é o perfil principal de Laish, né? Total. E ele fica indignado, né? Quando eles têm a notícia da filha, acho que já foi ao ar, Darim, né? Da Darim, né? Principalmente naquela época, né?
ele fica indignado, ele fica parte do coração dele. É porque o que acontece ali, ele nem imaginava que Darim tinha um caso Não, com o Abner, né? E é isso, ele sempre foi tão um pai tão aberto, né? Um pai tão amigo, que ele se sentiu traído, de certa forma. Da filha não ter contado para ele, não ter procurado ele, a mãe, conversado. Ele fica arrasado. Mas, como pai, depois ele também entende, né? Depois ele tenta entender e tenta dar carinho para a filha e tal. Pai, o senhor está com tanta raiva assim de mim que nunca mais vai querer falar comigo? Minha filha, não é uma questão de raiva ou decepção com você. É muito mais do que isso, Darim. É que você não percebe que o que você fez, minha filha, tá te fazendo sofrer agora e vai fazer você sofrer muito mais no futuro. E é isso que me deixa chateado. Me perdoa. Eu não quis machucar vocês. Por que você fez isso, minha filha? Eu me apaixonei. Será que o senhor não entende isso? Mas é esse o tipo de homem que você quer pra sua vida? Homem que não te dá valor, que te usa e na primeira oportunidade te troca por outra? Poxa, minha filha, eu achei que eu tivesse sido o melhor exemplo de homem do que isso pra você. Vem cá. Me perdoa, pai. O que eu faço? Oh, minha filha. Desculpa seu pai, filha. Desculpa, você sabe que quando eu fico nervoso eu falo às vezes sem pensar. E daí se o Abner não fizer o que tem que ser feito, eu quero que você saiba que você tem a mim. E eu nunca vou deixar você desamparada. Nós somos uma família e nós vamos vencer isso juntos. Ele fica indignado, ele quer matar o Abner. Laís quer a cabeça do Abner. Ele fica enlouquecido até um certo ponto que ele entende, né? As pessoas assistirem. Porque ele precisa fechar essa história com o Abner. O Laís vai carregar essa história para ele. Sim. A culpa não é dele. Sim. Né? Será que ele faltou? A gente pode ter essa reflexão. Será que Laís faltou em algum momento com Darim? O que Laís tem te ensinado? A Laís tem me ensinado de que a fé é o nosso maior combustível. A Laís me ensina isso todo dia. Ele tem muita fé, né? Ele tem muita fé. Laís tem... A fé é o nosso maior combustível. E aí você ser correto com as coisas. Como eu já falei, a gente tem que ser correto. Na vida. A gente precisa ser correto. Não tem outro caminho. Se não for correto, vai dar ruim. Não. E naturalmente a gente vai errar no processo. A gente vai errar. E tem que saber crescer, naturalmente, com os erros. Eles vão acontecer. Faz parte do nosso... É aquilo que você estava dizendo, né? A vida, ela o tempo inteiro leva a gente por caminhos diferentes que a gente... Nem imagina. Nem imagina. Não era por aqui que eu queria ir, mas tô aqui. E aí? Você precisa vencer isso, Darim. Até quando você vai ficar assim? A senhora não entende, mãe. O que eu não entendo, meu amor? Eu amo o Abner demais. Eu não sei viver sem ele. Você precisa considerar que talvez ele não sinta o mesmo por você. Não, mãe, ele sente. Eu tenho certeza que ele sente. Eu sei que o Abner me ama. É só que ele ficou chateado porque eu contei sobre nós. E você fez certo em ter contado. Você tinha que ter contado antes. Não. Eu prometi pra ele que não. A minha personagem, né, é um presente, assim, pra uma atriz, porque ela transita em tantos universos, que a Libby começou fofoqueira, leve, brincalhona, né, e ela fazia umas coisas, assim, até de... olhava os homens no acampamento, né, e falava, ai, meu Deus, não sei o que, então ela tinha tantas nuances nesse lugar mais leve,
né? Mais solar, brincalhona e a coisa também da fofoca, né? Que ela tinha bastante no começo. E esse arco, né? Que vai se desenvolvendo com tudo que está acontecendo com a família, com o núcleo de Saul todo, né? E com o nosso também. Até chegar nesse momento mais trágico da família, né? Que é a perder uma filha. Então, isso... Quando eu recebi a notícia, falei, tum, assim, né? Tum. É o tum, é o famoso tum. Nosso diretor que fala. Tum. Quando tem esses momentões. Então, foi um impacto muito grande. Por conta dessa relação que a gente criou como família. E por conta também desse trajeto da personagem, do meu trabalho de atriz, né? Foi uma grande surpresa e um grande desafio. E aí a gente ficou super apegada. Muito, foi. A gente criou uma coisa de família muito linda, né? Sim, foi muito intensa. E por sorte a gente teve uma conexão muito boa, né? Todo mundo. O Fê, o Thierry, você e eu. Então, e a notícia da Darim, da morte da Darim, a gente recebeu na metade, né, do trabalho. A gente não sabia ainda qual seria o final. A gente sabia que tinha um final trágico, mas não sabia ainda qual era. Então foi bem... Até pra mim, eu fiquei apegada na Darim. Quando eu soube que ela ia morrer, ai, tudo bem, mas tadinha, poxa. Gostava dela, todo mundo ficou. E não só o fato dela morrer, mas como. Sim. Como a morte dela acaba acontecendo. Que realmente é uma forma trágica, né? É um acontecimento todo muito, muito pesado, né? E eu fiquei pensando como ia ser pra você gravar, sabe? Sim, foi muito desafiador pra mim. Eu nunca tinha gravado uma cena de morte, uma sequência, né, morta, com parentes me acudindo. Foi muito desafiador, foi angustiante também, né, porque a gente entra num estado diferente e a sequência da família, né, dos pais e do irmão chegando e se deparando com a Darim morta. Pra mim foi uma das cenas mais difíceis que eu gravei. Eu não tava lá, né? Tipo, praticamente. Mas foi muito angustiante, porque eu via a dor deles. De fato, foi muito forte. Darim, não faz isso com a gente, minha filha, Darim! Eu acho que era bem difícil pra Vicky fazer as cenas com o olho aberto. Não? Foi um dia que não ajudou muito, né? Porque assim... Por quê? Porque ela Darim via a morre. gente, né? Sim. Só que ela... A Darim morre e ela fica De olho aberto. Com os olhos abertos até o pai fechar os olhos dela. E no Que dia é lindo, aliás, né? É uma cena tem linda. Um drama bonito. Mas no dia tava um sol e um vento, caída no chão. Imagina a quantidade de poeira que caía no meu olho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? O diretor, calma, Vê que a gente vai conseguir. Eu, ai, gente, desculpa, eu não tô conseguindo. Eu não consegui ficar 3 segundos. Eu, assim, ficava lacrimejando. Mas aí rolou. Conseguiu, rolou. Mas é a coisa de você ver também, né? Quando a gente se debruçava sim. sobre ela... eu olhava para um ponto. Por mais que, claro, ela Eu não pensava em tava nada. no trabalho, né? Você tava no seu trabalho ali de
né? Não existente. De não existência. De morta, né? Mas o trabalho de morta. Mas era não existência, neutra, totalmente não lá. Eu procurando a palavra aqui, a Ana Carolina. Seu trabalho de morta. Maravilhosa. E como é que foi pra vocês, né, o processo das gravações? Tem algumas, né, curiosidades dos bastidores? Porque a galera aqui, assim, adora saber alguma coisa de bastidor que vocês vivenciaram. Vocês comentaram... Eu vou comentar, vocês comentaram. Você falou, né? Somos cantoras. A gente cantava, às vezes, lá no set. A galera levava violão, às vezes a gente fazia rodinha, a galera cantava. Tinha isso. A Nicole também, né? A Nicole também canta, faz a Maia. Que legal. Agora uma curiosidade do set. Você já contou uma, né? Que foi a cena da morte, que você falou que entrava toda hora coisa no seu olho, né? Sim. Isso. Eu tenho a minha cena com a jumentinha. Eu falei, gente, essa é a minha cena. Se algum dia me perguntarem qual é o seu melhor momento na série Reis, eu vou dizer que foi a cena. Não, a gente tá gravando uma cena, a família inteira andando ali, né, pela aquela parte do cenário das tendas ali, externo. E aí a gente vai caminhando. Quando a gente vira, meio que entra atrás da tenda, eu tinha entendido que eu não estava mais gravando, o diretor não tinha cortado ainda. Aí, quando eu viro assim atrás da tenda, eu vejo uma jumentinha no curral, assim, né? E aí sou tomada por um amor pela jumentinha. E aí eu faço assim pra jumentinha. Aí ficou? E aí o diretor, Léo Miranda, Libe, ainda estamos gravando. Que elegância. Porque o que eu entendi é que tinha uma câmera que estava meio que oculta, estava pegando a gente tem esse caminho, a gravação estava acontecendo da gente de costas, a gente caminhando, mas tinha uma outra que a gente não via. Tá. Bom, independente disso, o diretor não tinha cortado, então a cena estava acontecendo, né? E eu não sei o que me deu. E era uma cena com muitos atores. Eu imaginei que a gente foi caminhando e a hora que virou, tava aí, né? Tava sendo focada lá atrás. Mas olha, eu não sei, eu vi a jumentinha, assim, nem pensei em nada naquele momento. Imagina, eu preciso resgatar. Máximo. Toda hora rola, né? Uma coisa assim. Não, mas é esse dia. Deve estar guardado pra erros de gravação, assim, né? Falei, ai meu Deus. E o Léo, né? Olha só, que educação, que elegância. Libe, ainda estamos gravando. Aí eu, meu Deus do céu. Mas a interação, eu imagino que foi muito boa. Acabou, né? Que eu já falei assim, porque né, no humor, na brincadeira, é essa cena da jumentinha, sem sombra de dúvida. Mas aquela frase que eu falei da coisa da mãe, né? Que deveria ter uma lei que proibisse o filho de morrer antes dos pais. Essa, pra mim, é um momento marcante, assim, da personagem, né? Como... E as cenas todas, assim, da morte da Darim. Chega! A Darim morreu vítima da maldade dos outros. Mas não foi pela mão do Abner. Você tá defendendo? Você tá defendendo? Chega disso, pai, chega! Eu sei que o senhor quer achar um culpado, eu também quero. Mas a Darim escolheu isso, pai. Ninguém a forçou. Forçou sim, Baldinho. Forçou sim, ele forçou. A Darim ia tentar essa solução, ele forçou, Baldinho. Não, pai, não. Ela tinha outras escolhas. E uma delas era esquecer o traste do Abner. Mas ela não fez. Filho. Ela queria o Abner. E ele a rejeitou. Eu
sei, ele errou com a Darim. Mas não foi ele que a matou. E como que vocês definem o Eled e a Laísa? Quais são as características deles? Quem são eles? Começa aí você, que eu tenho que... Cara, o Pra Eled... quem tá chegando aqui agora e nem sabe quem é o Eled. O Eled é um soldado fiel, muito honesto, assim, tentando descobrir e construir seu próprio caminho, sempre em busca de um amor que ele perdeu, né, que ele não tem. E jovem, feliz, enérgico. E tem outros segredos aí que que eu não Que eu não vou contar. Que eu não vou contar. Nem dar um... Eu falo aqui um semi-spoiler, sabe? Assim, aquele spoiler que não... Não precisa contar o final do filme, mas assim... O começo do final. Não? A gente sabe, né? O que eu já percebi, né? Do Eled, né? Ele é irmão da Kyla. Irmão da Kyla, é filho de Baaná, e que é um dos anciãos da cidade, então é uma família importante, nobre. Só que eles não são nobres nada, no final das contas quem sustenta a família é Kyla, né? E ele tenta ter esse amor, ele fica tentando entender o que tem nessa relação dele com a irmã, que eles não conseguem se aproximar. Eles são meio irmãos, né? Ela teve uma mãe diferente. Filisteia. Né? Então ele sempre fica com essa questão na vida dele, entre a irmã, entre o pai, e tentando resolver isso, né? Tentando conquistar esse lugar ali dentro daquela família e enfim. E ele não mora ali com a Kyla, né? O Eled. Ele não mora, ele fica no exército, né? De vez em quando ele volta para casa, que é a casa dele, mas ele tá sempre trabalhando, ele sempre volta... fora, né? Exatamente, sempre em batalha ou defendendo a cidade. Mas a mãe dele era israelita. A mãe dele era israelita. E a mãe da Kyla era filisteia. Uhum. E feiticeira, né? E feiticeira. E a Laísa? A Laísa, a gente não tem muita informação sobre a família dela, mas ela é uma serva da Kyla, Kyla que sustenta ela, em troca ela faz os feitiços, enfim. Mas a Laísa, ela é um pouco assim, ela tá onde for bom pra ela. Então ela não morre de amores pela Kyla, nunca foi uma amizade verdadeira ali entre as duas. É uma coisa, eu te pago, você trabalha pra mim, é uma troca. E muito claro, assim, né? Nunca foi diferente disso. E ela, eu acho que, por não ter muita essa questão da família, assim, eu acho que deve existir um buraco gigantesco ali dentro dela. Porque eu acredito que na vida nem todo mundo é 100% mal, nem todo mundo é 100% bonzinho. Então, assim, ela é vendida, né, como uma personagem do mal, ela faz coisas ruins e proibidas, mas tem algum lugar ali dela que tem alguma coisa boa, e eu acho que ela enxerga isso no Eled, assim, ele faz ela se sentir, assim, quando ela tá com ele, só que é de uma maneira que não é natural, né, então ela acaba usando esse feitiço para poder estar com ele, que eu acho que é onde ela se sente mais segura, assim, se sente amada, se sente protegida, é quando ela tá com ele. E é isso, assim, ela fica tentando se defender da vida, literalmente, porque ela tá sempre fugindo, sempre na defensiva, se ela for pega, ela pode ser morta, então, assim, é muito sério. Então, ela tá sempre sendo irônica, sendo mentirosa, disfarçando, em raros momentos que ela pode ser ela mesma. A Laísa faz um feitiço para estar com o Eled. Eu hoje, Stephanie, olhando, eu pensaria, gente, quando que eu teria que fazer alguma coisa para alguém estar comigo? Se a pessoa não quer, Deus me livre, que vá para longe. E é isso, às vezes você tá num relacionamento, né, trazendo para os dias atuais, abusivo, tóxico, alguém que te maltrata, alguém que, enfim, que não quer estar ali, você vê que a pessoa não quer estar ali, e o outro insiste e aceita, e, né, e se coloca numa situação, às vezes, de humilhação, enfim. Então, assim, são situações diferentes, mas o contexto é o mesmo, né? Muito louco imaginar que ainda muita coisa acontece, né? A gente tava falando dessa questão, né,
dessa insegurança de você forçar pra alguém estar com você, que a gente vê que a Laísa faz com o Eled. Eu tava pensando também na Kayla, né? Porque a Kayla, ela banca ali aquela casa e toda hora ela tá jogando na cara das pessoas ali, né? Do Eled, do pai, da Laísa também, O tempo inteiro. O E tempo inteiro. muito sofrida, né? Sempre muito duro. Você vê que quando as minhas cenas com ela são todas muito... As cenas do Eled com a Kayla são muito duras, assim. De falas agressivas que você não diria pra ninguém. E você vê que eles não vão ao encontro dessa paz que pode acontecer entre eles, né? Não conseguem ver esse caminho. Tanta amargura que eles só ficam se degladiando e não conseguem conversar. E seria o caso deles conversarem, né? Seria o caso de sentar, se respeitar, ouvir um ao outro, né? E entender as dificuldades. Eu notei em algumas cenas, em algumas situações, a Laísa não se sente confortável muito com essas feitiçarias, né? Não. A Kayla, nessa terceira temporada, ela faz um pedido muito sério e ela fala, não vou fazer, não quero fazer. E a Kayla insiste, fala que, então, ameaça de todas as formas possíveis e a Laísa fica ali... Na base da coação, né? Falando que não quer. Em muitos momentos ela demonstra que não quer fazer o mal de graça. Ela faz. Vamos defender, né, com justiça. Claro, ela faz. Ela faz. Mas ela não faz de graça, assim, por nada, sabe? Tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. Não é, vai lá e... não gosto de fulano, não, vai lá fazer um negócio. Não vou fazer isso. Mas por quê? O que ela fez? Então ela... Enfim, ela vai ser bastante ameaçada. Cai na própria armadilha, né? E no final acaba que muitas coisas ela acaba fazendo porque ela tá nas mãos da Kayla, né? Você ouviu o que eu disse? Eu quero direção. Eu pedi no ritual e até agora não recebi. Você se esquece com quem fala. Já que sou eu que tenho os ouvidos dos deuses, mas sou eu que tenho o favor deles. Mas já que é assim, já que você tem o ouvido dos deuses... Vai embora? Será que não vai porque não tem onde morar? Ou do que viver? É isso mesmo, feiticeira. Você depende de mim. Nunca se esqueça disso. Assim como você depende de mim. Você gostaria de pagar pra ver? Não me provoque, filha de Dagon. Meu irmão vai ficar feliz de saber de onde vêm os anseios repentinos que ele tem por você. Cuidado, Kayla. Não vai querer se entregar agora. Teve alguma cena ou algumas cenas que, não sei, foram mais difíceis pra fazer, ou emocionaram vocês, ou marcaram, que vocês gostaram muito, vocês podem contar pra gente? Do que foi pro ar eu tenho que pensar, mas uma que a gente gravou há pouco tempo agora, porque foi uma cena que nós fizemos juntos e foi diferente de tudo isso que a gente tem gravado até agora, assim, foi mais emocionante, enfim, mais desafiante e foi muito interessante de fazer. Quando for pro ar, E foi maravilhoso de ver o acontecendo, né? É uma cena bonita, não é pesada. Uma cena difícil. Uma cena difícil, assim. difícil. Pros dois, eu acho. Mas acontece alguma coisa boa ou ruim? Ruim. Mas, assim, essas cenas familiares que a gente tem, que eu tenho feito com a Kayla, com o Baná, com a Stephanie, personagem, com a Laís. Não, mas aqui, é que não aconteceu com vocês, mas eu troco às vezes também. Sim. Falei Eled, então. Às vezes falo eu, e eu tô falando Deus César, eu tô falando Deus Eled. É normal. São sempre muito intensas, né, e gostosas de fazer, porque elas têm uma densidade, a gente tem que se conectar e naquele momento em que a ação está acontecendo, aquilo é real, né? Naquele instante, aquele faz de conta tá rolando. A gente tem que passar isso para os outros. Mas tem uma cena que a gente gravou, voltando à sua pergunta, que eles estão juntos e ele enfeitiçado, e ela ali toda feliz e tal, e aí ele fala alguma coisa que eu não lembro, não sei se ele fala que ama ou que sentiu saudade dela, e aí aquilo toca nela porque ela sabe que ele só tá falando porque ele tá
sob um feitiço, assim, não é o que realmente ele sente, né? Então ela é uma cena que ela não tá tipo, vou aqui me aproveitar dele. Não, ela realmente ama ele, sabe? Eu acredito que ela ame ele. Então aquilo bate nela, que ela desejaria muito que aquilo fosse verdade. E aí a gente se abraçava, lembra dessa cena? Lembro. Na cama, acho que sentado. E aí ela abraçava ele, olhava pra ele, tipo, não é realmente ele falando pra ela, sabe? Mas e ela fica emocionada porque é tudo que ela queria ouvir. E aí ela, tá vendo? Ela sai, para na porta, olha pra ele do tipo, o feitiço vai passar e amanhã ele não vai encontrar pra ela e vai ignorar ela. Aquele romance, aquele amor que tava ali no ar, E vai ela sai de acabar, perto assim. e a Foi uma Led se vê, cena- mas o que foi isso que aconteceu? Assim, o feitiço vai, tipo, se esvaindo. exatamente. Assim, né? Então foi uma cena que ela ficava mais, assim, tocada, sabe? Com o que ele falava. Porque ela realmente, eu acho, né? Ela realmente ama ele. Laísa? O que você está fazendo aqui? O que você acha? Depois de ontem, fazia tempo que você não me chamava. Eu te chamei. Pode me chamar quando quiser. Olha, Laísa, me desculpa. Eu acho que eu bebi vinho demais. Mas isso que aconteceu ontem, nós não vamos mais voltar. Você sempre diz isso, Led. E você sempre volta a me procurar. Mas dessa vez eu falo sério. Me desculpe se noite passada te fez pensar diferente. Eu garanto que isso não vai mais se repetir. Agora, por favor, eu preciso me vestir e ir trabalhar. Claro. Você ainda vai voltar a me procurar, Eled. A relação entre a Laszla, a Marie, o Lucier ficou meio estremecida ali, porque a Kayla, né, entregou aquela pista e aí já ficou a pulga atrás da orelha, né? Porque, afinal de contas, o Lucier quer descobrir o que aconteceu com a... E a pulga atrás de da fato, orelha, o que aconteceu, ela né? já vem sendo botada, já, né? Aí, quando era o pergaminho então foi maravilhoso. Porque cenas e cenas depois, ele abre o pergaminho e tá escrito Lavínia e Belar. Só. As pessoas ficaram loucas. Pô! Tem mais de 10 linhas ali. Belar, mas esse papiro desse tamanho? Não, teve revoltas mesmo. Ele tem aquelas viradas e que aí ele entra naquele mundo do passado dele que não sabe se é uma loucura ou se, sei lá, se uma conexão É o que atormenta de ele mundos. a vida inteira, né? É a culpa. Culpa é uma coisa complicada. E a solução daquilo. Se ele fosse... Se ele Na acreditasse- época hebreu e israelita ali, né? Ele saberia que a Lavínia, por ser israelita, por temer a Deus, ela perdoou. Ele não tem que ficar querendo o perdão dela. Ele quer que ela apareça para dizer, eu te perdoo. Ela perdoou. Mas a culpa, é a culpa que ele tem, que ele não queria ter feito o que ele fez. Ele fez porque mataram daquele jeito pavoroso. Quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus do céu. E então é isso, cara. Essa culpa, remorso, não é uma coisa que fica 50, 60, 100 anos. Não tem um dia sequer que eu não pense em você. Por quê? Por que você deixou que fizessem isso comigo? Por que você não me protegeu? Eu não sabia, Lavínia. Eu juro. Eu não podia fazer nada. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa.
Me ajuda, Malquias. Me ajuda. E como que você define, Gabriel, o Alas? Ele gosta do bem bom ali, ele... Acho que quando ele é mandado, assim, pras guarnições, ele não gosta muito, mas ele tem que estar, né, porque vem um pedido do rei, aí do primo, que ele precisa estar ali, tem essa cumplicidade dos dois. E aquilo, né, Alas não é só cruel, ele tem um lado bom também, então acho que fica nessa... Ele é dúbio, né, assim... Ele é um bom vivan, né? Ele quer aproveitar a vida. Ele quer o quê? Ele quer festas, porque quando ele estava lá governando Ghat, por que ele foi punido? Porque era só festas e mulheres. O negócio caindo e o cara lá nas festinhas com as concubinas. Teve que mandar mulheres, concubinas, para outra cidade, de tanta mulher que tinha. Muita mulher. Tinha entupido o harém. Tem esse texto, né? Ou seja, o cara quer... Mas aí ele não fez mais nenhuma festa. Começou a ganhar responsabilidade. Enfim. E ele sabe que ele não vai ser o rei, então fica naquela posição de... Mas ele não sabe, mas se todo mundo morre, fica pra ele. Mas ele não tá muito nessa, não. Ele não tem muita vontade do trono. Ele quer que você... administre. Suba. Tipo assim, eu acho que ele quer estar onde tá bom pra ele, né? Independentemente de onde. Ele tem uma responsabilidade já administrativa ali, né? Então ele tem meio que Você já foi ensinando o Lamar a parte né, de rei, assim, sabe? Ele foi meio que treinado pra isso. E o Lamar... Até porque não tinha muita opção. Não, e o Lamar sempre quis. Então ele tá ali Trono. pra... Interessado. Caiu um, subiu ele. Então é isso. Os filisteus são assim, tem esse negócio. Meu sobrinho amo loucamente, mas se precisar, puxei o tapete, excuse me. Sei lá, que ao mesmo tempo as pessoas se identificam com essa coisa meio família, mas ao mesmo tempo é isso aí que você falou, cada um por si, né? Porque, na verdade, no fim ao cabo, É isso. E ele quer o trono. E você vai falar contigo se ela... Na verdade, que o Deus dos israelitas interviu e por isso perdemos a batalha. Eu não te falei? Eu te avisei, mas você insistiu. Então agora, você dá um jeito de tirar a vergonha da Filístia por essa derrota. Ou eu te juro, Lamar, por Dagon, você jamais se sentará no meu trono. Ou em qualquer lugar das minhas 5 cidades. Porque eu vou te expulsar daqui. Eu vou te mandar pra tão longe que ninguém nunca mais vai lembrar o seu nome. Nem o seu, nem o do seu pai. Suma da minha frente. Antes que eu mude de ideia e faça isso agora mesmo. Sim, senhor. O Luciano é um personagem incrível. Eu acho ele incrível. E com todas as nuances possíveis. Porque teve tudo isso. Foi pra lá, é do mal, mas se apaixonou, é louco pelo filho, levou a mulher. Ele foi tentando. Quando ele foi descobrindo umas coisas, ele falou, não vou guerrear contra Israel.